Bem, pessoal, aqui a gente tem o nosso exemplo 1, que fala o seguinte: um terreno mede 91 metros quadrados de área. E o seguinte, sabendo que seu comprimento é de 6 metros maior que a sua largura, quais são as medidas do comprimento e da largura desse terreno? Bem, a primeira coisa que a gente tem que fazer para resolver esse problema é desenhar esse terreno. E esse terreno vai ser de que forma? A gente pode observar que ele vai ser dessa seguinte forma aqui, ó, de uma forma retangular, ok? Onde fala que a área desse retângulo, ou seja, desse terreno, é 91 metros quadrados. E fala ainda que o comprimento é 6 metros maior que a sua largura, ok? Ou seja, se essa largura aqui for x, o comprimento dele vai ser 6 metros maior do que essa largura. Ou seja, aqui vai ser x mais 6, porque fala que o comprimento é 6 metros maior que a largura. E quanto mede a largura? A gente não sabe, então a gente representa pelo x, ok? E fala ainda, ó, que a área desse terreno é 91 metros quadrados. Se aqui é x, aqui também vai ser x. Se aqui é x mais 6, aqui também é x mais 6. E a gente sabe que para calcular a área de um retângulo, basta a gente fazer o seguinte, ó. Aqui a gente tem a base, aqui a gente tem a altura. E para calcular a área, basta a gente multiplicar a base vezes a altura. Nesse caso aqui, ó, quem é a nossa base é x mais 6 e a nossa altura é o x. Ou seja, a nossa área aqui vai ficar como x, que é a nossa altura, vezes x mais 6. Tudo isso entre parênteses. E o resultado dessa multiplicação, ou seja, o valor da nossa área, ele já deu aqui no problema, ó, que é 91 metros quadrados. Ou seja, é igual a 91, certo? Aqui a gente pode utilizar a propriedade distributiva, ou seja, esse x vai multiplicar todo mundo que está aqui dentro do parênteses, ou seja, vai ficar x vezes x, que é a mesma coisa que x ao quadrado, e x vezes mais 6, que é mais 6x, que é igual a 91, ok? A gente pode também pegar esse 91, tirar ele do segundo membro e colocar ele no primeiro membro. Fazendo isso, a gente vai ter o seguinte: x ao quadrado mais 6x. Esse 91 está no segundo membro positivo, vai para o primeiro membro, trocando o sinal, ou seja, vai ficar menos 91 igual a 0, tá? Porque a gente tirou tudo que tinha aqui do segundo membro, ou seja, ficou igual a 0. E a gente pode observar que aqui a gente tem o quê? Uma equação do segundo grau, beleza? E para resolver isso, a gente vai utilizar o quê? A fórmula de Bhaskara. Como é a fórmula de Bhaskara? Essa aqui, pessoal. Fala o seguinte, que o x, que é a raiz que a gente quer encontrar, ou as raízes, é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, tudo isso dividido por 2 vezes o coeficiente a. Sendo que esse delta, ele é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E tem alguns casos que envolvem esse delta, ok? Que são os seguintes. Se o delta for menor que zero, a equação do segundo grau não possui raiz real. E se esse delta for igual a zero, a nossa equação possui apenas uma raiz real. E se esse delta for maior que zero, a nossa equação do segundo grau possui duas raízes reais, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é calcular o nosso delta, ok? E o nosso delta é quem?
Vamos colocar aqui. O delta é igual ao b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Aqui, vamos agora identificar quais são os coeficientes. Quem é? O a, o b e o c. Ok? O a é 1. Então, a gente coloca aqui. O nosso b é o 6, positivo. E o nosso C é o menos 91. Beleza? Então agora basta a gente substituir aqui no nosso delta. Ok? Ou seja, vai ficar delta, que é igual a b ao quadrado. Quem é b ao quadrado é 6. 6 ao quadrado. Menos 4 vezes a, que é 1. Vezes o C, que é o menos 91. Daí a gente tem o seguinte: 6 ao quadrado é 36 e 4 vezes 1 é 4 e 4 menos 4 vezes menos o 91, a gente vai ter mais 364, porque ó, menos por menos é mais, e 4 vezes 91 é 364. Somando tudo isso, a gente vai ter 400. Beleza? Agora a gente vai substituir aqui na nossa fórmula, que fala o seguinte, que é x, que a gente já tem, menos b, mais ou menos o delta, a raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes a. Beleza? Ou seja, o nosso x é igual a quanto? Menos b. Quem é o b? É 6. Mas é menos b, ou seja, vai ficar menos 6, mais ou menos a raiz quadrada de 400. Tudo isso sobre 2 vezes o a. Quem é o a? É o 1. Daí, pessoal, a gente vai ter aqui o x é igual a menos 6, mais ou menos a raiz de 400, a raiz quadrada de 400 é 22 vezes 1 é 2. Perceba o seguinte, ó, que o nosso delta ele é maior que zero. Se ele é maior que zero, ele vai ter quantas raízes? 2 raízes reais, ou seja, a gente vai ter um x1 e um x2, ou seja, aqui a gente vai ter o x1 e aqui a gente vai ter o nosso x2, ou seja, a nossa raiz 1 e a nossa raiz 2. Beleza? Aí vai ficar menos 6 mais 20, vai ficar mais 14. E 14 dividido por 2 é 7. Agora, a nossa raiz 2 é o seguinte, menos 6 menos o 20, que é menos 26. E menos 26 dividido por 2 é menos o 13. Mas perceba, ó, o nosso x aqui é 7, ó, porque a gente encontrou 7 positivo. E unidade de área não pode ser negativo. Ou seja, a gente vai descartar a nossa raiz 2, ou seja, o nosso menos 13. Ele não pode ser porque ele é negativo, então vai ser 7. Ou seja, esse 7 aqui, esse x é 7, beleza? E o nosso comprimento ó, é 6 metros maior que a largura. Como a nossa largura é 7, basta a gente fazer o seguinte, ó. Como o x é 7, vai ficar 7 mais 6, que é igual a 13. Ou seja, o nosso comprimento é 13 metros e a nossa largura é 7 metros. Beleza?